Daqui a pouquinho teremos Lucas Moura trazendo informações direto lá da Prefeitura de Aracaju e atualizando as informações sobre o coronavírus. Até ontem, aqui em Aracaju, eram 15 casos confirmados. Há pouco, o governo do estado disse que subiu para mais um, mas Lucas Moura já entrou dizendo que subiu 2 casos aqui na capital sergipana. Daqui a pouquinho, todas as informações atualizadas para você. Um outro assunto que nós estamos sempre levando para você é com relação à situação da saúde, que a gente precisa se cuidar. Todos nós, existe essa preocupação geral no mundo todo, aqui no Brasil e aqui no nosso estado. Mas existe também uma outra preocupação, que as pessoas estão sem dinheiro, já está começando a faltar dinheiro, já está o perigo com relação ao desemprego e é aquela coisa, o que focar? Claro, o principal foco é a saúde, mas o que pode ser feito para ajudar com relação ao trabalho, ao emprego? Ontem, representantes do comércio, empresas, indústria, se reuniram com o governador para falar sobre as dificuldades enfrentadas durante essa crise. E foram entregues sugestões ao governador para, claro, a gente manter o cuidado com relação à saúde durante a quarentena, mas também sugestões para evitar um colapso no setor produtivo. O governo do estado descartou a possibilidade de isenção do ICMS e anunciou que até esta quarta-feira deve apresentar uma linha de crédito de até 500 milhões de reais através do Banese. Não tenho como dispensar ICMS agora, até mesmo porque o ICMS não pertence só ao Estado, pertence também aos municípios. E dentro do volume solicitado de deferimento aqui, deferimento acolá, nós estaríamos a dispensar algo em torno de 890 milhões de reais. Portanto, não é possível em hipótese alguma, mas vamos continuar dialogando. Acho que a conversa foi muito boa e desta conversa saiu a certeza de que estamos todos unidos nesta luta para sairmos dessa grande crise. Quanto à flexibilização do decreto para a reabertura de outros segmentos do comércio em horário reduzido, o governador disse que vai depender do cenário da pandemia do coronavírus. Se você abre o comércio por tempo reduzido, você vai jogar uma quantidade maior de pessoas ao mesmo tempo. Então você vai ter mais gente circulando nos ônibus, mais gente circulando no comércio. O que ficou posto foi, até sexta-feira, nós vamos acompanhar o crescimento, Brasil afora e em Sergipe, do coronavírus, até mesmo porque nós anunciamos na tarde dessa segunda-feira mais 2 casos, portanto já chegamos a 18. Então, é possível flexibilizar? É. Se houver condições de flexibilizar alguma coisa até sexta-feira, a gente anuncia. Se não, a gente vai mantendo a situação como está. 12h02, a gente vai chamar agora Lucas Moura, que está na Prefeitura de Aracaju. Daqui a pouco vai ter mais outras medidas que serão anunciadas pela Prefeitura de Aracaju com relação ao combate ao coronavírus. Lucas, há pouco o governo do estado emitiu uma nota à Secretaria de Estado da Saúde dizendo que houve um aumento de mais um caso confirmado de coronavírus aqui em Aracaju. Você está aí na sede administrativa, já conversou com algumas pessoas, o que é que eles passaram para você? É isso, Ricardo. Houve, de fato, essa divergência de informações. O que a assessoria da Prefeitura nos passou é que o Estado acabou se antecipando e dando essa informação aí de forma imprecisa. São, sim, 2 casos já confirmados, mais 2 casos confirmados de coronavírus aqui na capital. Essa é a informação passada pela assessoria, confirmada há pouco. Nós temos mais 2 registros. O que nós não temos ainda, e isso teremos daqui a pouco com a presença da secretária e do prefeito aqui, é que idade tem essas pessoas, se são homens ou mulheres, ou um homem ou uma mulher, enfim, se elas são de transmissão comunitária ou se é possível rastrear de onde veio aí a contaminação por esse vírus. Então é essas informações, esses detalhes que nós não temos ainda, mas são sim mais 2 casos confirmados de coronavírus aqui na capital. Nós temos mais 2 casos
confirmados e daqui a pouco, portanto, conversaremos com o prefeito e com a secretária municipal de saúde para poder falar sobre esse assunto. Lembrando, então, que com mais esses 2 casos, nós temos, então, 17 casos aqui na capital já confirmados, temos 2 no município de Propriá e mais um no município de Nossa Senhora da Glória, totalizando 20 casos confirmados de coronavírus aqui no estado de Sergipe. Esse é o dado, essa é a informação até o momento e também a informação, e essa aí já é um pouco mais alegre, é que preliminarmente podemos dizer já, pelo que a prefeitura nos passou aqui, que desses casos confirmados aqui em Aracaju, 4 pessoas já estão curadas da Covid-19. Uma notícia muito boa, né, que acende aí a esperança para o público que está nos assistindo e que está em casa, né? Então há sim uma luz no final do túnel, nós temos pessoas que ainda estão internadas, mas temos sim exatamente já 4 pessoas curadas da Covid-19, Ricardo. Pois é, essa é a informação que todos nós queremos saber, principalmente as primeiras pessoas que pegaram coronavírus aqui em Sergipe, são aqui de Aracaju. Lucas Moura está dizendo que elas já estão melhor. Daqui a pouquinho, essa é uma das perguntas que Lucas vai fazer tanto para a secretária da Saúde da capital quanto o prefeito. Daqui a pouco eu retorno com você, certo, Lucas? Com Lucas Moura, já podemos voltar, 12 horas 9 minutos. Ele está lá na sede administrativa da Prefeitura de Aracaju, acompanhando a coletiva, abrindo aqui a janela da informação. Lucas Moura, eu sei que você vai trazer detalhes sobre esses novos casos confirmados, mas também traga informação, uma notícia muito boa, das pessoas que já estão melhor com relação ao coronavírus, as primeiras pessoas que foram infectadas aqui em Aracaju. Com você, Lucas, ao vivo. É isso, Ricardo. Conosco aqui está a secretária municipal de saúde, Vanesca Barbosa, vai conversar com a gente a partir de agora. Secretária, então, há a confirmação de mais 2 novos casos aqui na capital, é isso? Boa tarde. Boa tarde. Isso, são 4 novos casos, né, de ontem para cá, foram 2 casos ontem e 2 casos hoje. Quais as informações e detalhes acerca desses casos, né? São homens, mulheres, idade, qual a situação deles? No dia de ontem nós tivemos a confirmação de 2 casos, foram uma mulher de 20 anos, que veio dos Estados Unidos, uma mulher de 61 anos, sem histórico de viagem. No dia de hoje foram mais 2 casos, sendo uma mulher de 38 anos, proveniente de São Paulo, chegou no dia 16 de março, e um homem de 34 anos, que estava como suspeito desde o dia 14 de março. Ele havia feito o exame no LACEN, o exame tinha dado inconclusivo e foi encaminhado para a contraprova lá no Fiocruz e hoje chegou o resultado de que deu positivo. Desses 2 casos de hoje, secretária, os 2 possuem capacidade de rastreamento da contaminação? O de São Paulo, sim. Esse segundo do homem tem como rastrear, não? Sim, na verdade ele já havia chegado de viagem, a gente já tinha colocado ele em isolamento domiciliar, tinha feito a coleta do exame, as pessoas que estavam com ele também, foi feita a investigação, mas ele estava aguardando realmente o resultado do exame, porque aqui no LACEN ele deu inconclusivo e precisou fazer uma contraprova no Rio de Janeiro. Então, de casos de transmissão comunitária, nós temos 2, né? Um primeiro que havia sido divulgado na semana passada e o de ontem à noite dessa mulher de 61 anos. Isso, essa senhora de 61 anos, ela não tinha histórico de viagem nem para fora, nem para outros estados, nem para outros países. Então, trata-se de mais um caso de transmissão comunitária. Secretária, existe uma divergência de informações. A gente, antes de receber essa informação oficial passada pela senhora aqui, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou que havia confirmação de mais um caso aqui em Aracaju. A senhora sabe por que aconteceu essa divergência de informação? A Prefeitura anunciou os 2 e o Estado anunciou apenas um. A senhora sabe o que aconteceu? Não, na verdade a gente faz o acompanhamento, inclusive pelo sistema do Ministério da Saúde, a gente acompanha todos os pacientes que são suspeitos, a gente tem o nome de todos eles e acompanha o resultado dos exames. O que pode ter acontecido é que nós conseguimos o resultado e o Estado ainda não tinha feito o monitoramento deles, porque nós temos um boletim às 10 horas da manhã e temos um outro boletim às 4 horas da tarde. Então, a gente já está conversando com o Estado para que a gente alinhe essas informações e elas possam ficar iguais, para não haver divergência. Então, fechando os dados aqui, nós temos 17 casos confirmados em Aracaju. Casos suspeitos, secretária, quanto nós temos? Atualmente, nós estamos com 24 casos suspeitos e 152 casos descartados. Dos 17 casos que estão confirmados, nós já temos a informação de 4 pessoas que receberam alta.
4 já receberam alta, ou seja, nós podemos dizer que estão curadas da Covid-19. Isso, conseguiram passar bem e pelo período, né, que elas estavam doentes, elas já podem ser consideradas curadas. Então, se nós temos 17 casos confirmados, 4 pessoas curadas, temos ainda 13 pessoas que estão com a Covid. Dessas 13, secretária, a senhora tem um levantamento de quantas pessoas estão internadas em UTIs ou com apoio de respiração mecânica? Sim, nós temos mais ou menos 4 pessoas internadas, né? 3 pessoas em hospitais particulares e 1 pessoa no hospital público. A pessoa de hospital público é justamente essa senhora do caso confirmado ontem, essa senhora de 61 anos. Exatamente, a pessoa que deu entrada na Zona Norte e, como ela evoluiu para um quadro mais grave, ela foi entubada e foi transferida para o USE, que é a referência para a UTI para os casos de Covid. Secretário, vamos falar um pouco também sobre a vacina dos idosos em relação à influenza, né? Tinha acabado justamente a primeira remessa enviada pelo Ministério da Saúde. Uma nova remessa chegou e essa remessa já será colocada em prática, a vacinação já será reiniciada nos próximos dias. Como é que vai funcionar? Isso. A Prefeitura montou algumas estratégias para os próximos dias para que a gente consiga tirar as pessoas de dentro das unidades, né? Então, nós montamos uma estratégia agora, no dia 2 e no dia 3, nós vamos fazer vacinação exclusivamente para idosos através do sistema Drive-Thru, né, em parceria com o Shopping Rio Mar, são apenas pessoas acima de 60 anos. Também montamos estratégia de vacinar acamados, que já têm cadastro nas unidades básicas, então as equipes já vão começar a fazer a vacinação desses acamados. Também em relação aos lares e asilos, o pessoal do SAMI já foi vacinado pela equipe e o Asilo Rio Branco também, a equipe do Sinhazinha já está entrando em contato com o Asilo Rio Branco para marcar a data e a equipe do Sinhazinha vai fazer a vacinação no Asilo Rio Branco. Temos também imunização itinerante, nós vamos fazer no dia 7 e no dia 8 de abril a vacinação na Praça Zilda Arnes, localizada no bairro Jardins. No dia 14, a gente também vai fazer a vacinação contra a influenza na praça de fim de linha do bairro Bugio. E no dia 15, a gente também vai fazer na praça do bairro do 18 do Forte, lá próximo ao 28º Batalhão de Caçadores, no horário de 8 às 12. Então, só para a gente repetir aqui e fixar justamente para todos os nossos telespectadores. A vacinação, ela segue, então, acontecendo nos postos como estava acontecendo. Só que aí tem essa novidade do drive-thru e da vacinação em casa dos acamados. Seria mais ou menos dentro dessa linha? Na verdade, nós vamos priorizar esse lote de vacinas que nós recebemos para fazer essa vacinação fora das unidades. Então, nas unidades, apenas pequenas doses e todas as unidades orientadas para que, caso cheguem idosos, elas façam vacinação de forma externa à unidade, visto que a gente sabe que, infelizmente, por mais que a gente peça que as pessoas não precisam se aglomerar, mas elas acabam se aglomerando. Então, como uma forma de proteção, a gente está tentando fazer as estratégias todas do lado de fora. Existe a possibilidade do idoso que está nos ouvindo solicitar à prefeitura que vá até a casa dele fazer a vacinação? Como é que é feito isso? Liga, entra em contato? Qual é a forma? Na verdade, o idoso que esteja acamado, que não tenha condição de sair, ele deve entrar em contato com a sua unidade básica de saúde, a unidade básica que ele já tem cadastro, que ele é de referência. Entra em contato com a gerente, passa a situação e aí ela vai avaliar se é um caso de vacinar em casa ou se ele se enquadra na vacinação de um desses locais externos que nós já estamos fazendo. Que aí pode ser o drive-thru ou uma dessas campanhas específicas que vocês farão no próximo período. Ok. Secretária, voltando à questão do coronavírus, eu queria saber o seguinte, a senhora me falou que temos aí 4 pessoas que estão internadas por conta do coronavírus. Qual o quadro clínico dessas pessoas? É considerado grave, estável? A senhora tem como dar essa avaliação para a gente? Tem 2 pacientes que estão entubados, né? O quadro deles é um quadro mais delicado, mas apesar de ser delicado, apresenta estabilidade. E outras 2 pessoas que são quadros mais leves, estão internadas apenas para monitoramento e passar esse período mais de possibilidade de complicação para que elas possam receber alta e terminar o seu tratamento em isolamento domiciliar. Ok, secretária, obrigado. Ricardo, são essas as informações. A secretária está aqui comigo. Caso você tenha algum questionamento a mais, pode fazê-lo que eu passo para ela. Se não, daqui a pouco eu volto com o prefeito Edivaldo Nogueira.
Não, as pessoas aqui perguntando sobre a vacina contra a gripe, ela já respondeu, e muita gente querendo saber mais detalhes, Lucas Moura, sobre as pessoas que já estão melhor, as primeiras pessoas, as 4 primeiras pessoas, perguntando se elas voltam a ter uma vida normal, como é esse monitoramento que está sendo feito com elas, se elas estão protegidas ou elas poderão ter novamente o coronavírus. Será que a secretária poderia nos informar? Sim, sim. Secretária, o Ricardo está perguntando lá no estúdio, na verdade é uma pergunta que está vindo, perguntas que estão vindo dos nossos telespectadores acerca dessas 4 pessoas que já são tidas como curadas. Essas pessoas estão imunes ao coronavírus ou podem contrair o coronavírus novamente? Elas terão uma vida normal, podem transitar normalmente na sociedade, elas podem se tornar novamente vetor de transmissão para outras pessoas? Como é que elas devem, que medidas elas devem adotar a partir de agora? Seguem confinamento, em quarentena domiciliar ou já podem ir para a rua? Como é que funciona? Do ponto de vista mais geral, essas pessoas estão imunizadas contra essa cepa do vírus, né, que elas tiveram, então elas podem transitar normalmente, elas não vão ser transmissoras, mas ainda existem estudos no Brasil para saber se existem outros tipos de vírus circulando. Então, se houver realmente circulação de outros tipos de vírus, essas pessoas poderão ser acometidas por outros vírus, como qualquer outra pessoa da população. Mas em relação ao vírus que acometeu essas 4 pessoas, elas estão imunizadas, elas podem ter vida normal. Entra em discussão aquela questão da mutação dos vírus, né? Alguns estudiosos, inclusive, estão dizendo que o vírus que está circulando no Brasil já tem características brasileiras, né? Que ele sofreu mutação. Então, seria dentro disso, né? Elas podem ter pegado um vírus e depois já pegar uma variação desse vírus e a essa variação não estão imunes. Seria dentro disso? Exatamente isso, né? Uma grande parte, pelo menos uma parte dessas pessoas, elas pegaram o vírus fora do Brasil. Então, é possível que no Brasil a gente já tenha algum tipo de vírus mutado, né, circulando. Isso não está ainda definido, são só especulações, porque a gente ainda está conhecendo o comportamento dessa doença aqui. Mas se realmente existir uma mutação com outros vírus circulando, sim, essas pessoas estariam suscetíveis a pegar, serem contaminados com outro tipo de vírus. Secretária, outra pergunta que chega muito para a gente também é a respeito da cloroquina. Está sendo utilizada em unidades públicas de saúde de todo o país. Aqui em Aracaju, em Sergipe, não sei se a senhora tem essa informação, alguma unidade está usando a cloroquina a título ainda de teste mesmo? Não, a orientação é que a cloroquina ela seja usada em pacientes graves, né? E os pacientes graves, eles estão consolidados com o Estado. Então, é possível que o Estado já esteja adotando algumas orientações do Ministério da Saúde, que é o uso da cloroquina, em pacientes realmente que estão mais graves. No caso de Aracaju, como nós estamos responsáveis pelos pacientes de média complexidade, a gente não tem orientação de usar a cloroquina para esses pacientes. Ok, secretária. Obrigado, Ricardo. Volto com você. Obrigado, Lucas Moura. Daqui a pouco eu retorno com você para falar com o prefeito Edivaldo Nogueira sobre novas medidas aqui para a capital sergipana. Muita gente aqui perguntando, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre aumento dos produtos. Hoje teve uma fiscalização envolvendo o Ministério Público, PROCON, Polícia Civil. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto ainda relacionado a esse mundo do coronavírus, esse mundo novo que nós estamos vivendo e que infelizmente algumas pessoas estão se aproveitando para aumentar absurdamente o valor de alguns produtos. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Vem para cá porque a gente vai voltar lá para a sede administrativa da Prefeitura de Aracaju. Lucas Moura vai trazer outras informações ao vivo. Com você, Lucas. É isso, Ricardo. Agora nós estamos aqui com o prefeito Edivaldo Nogueira, vai conversar com a gente a partir de agora. Prefeito, mais uma reunião realizada hoje, novas decisões tomadas, inclusive vocês decidiram pela prorrogação das medidas de contenção do coronavírus que já haviam sido adotadas. É isso, boa tarde. Boa tarde, Ricardo, boa tarde, telespectadores da TV Atalaia. Olha, nós prorrogamos, nós achamos que é fundamental, né, prorrogarmos essas medidas, todas elas, à exceção das feiras, porque as feiras nós vamos amanhã discutir, mas todas as outras medidas de contingenciamento, de isolamento social foram prorrogadas por mais 15 dias. Porque, na nossa opinião, é a partir do começo do mês que vem, onde aumentará significativamente o número de casos do coronavírus na nossa cidade, no estado, no Brasil, né? É o período mais crítico e é preciso que a gente adote as medidas de contenção, que é a única forma
efetiva, pelo menos por enquanto, né, de combate ao coronavírus. Até agora, a forma mais efetiva que nós encontramos em todos os países do mundo, em todas as cidades do mundo, é o isolamento social. Quem fez isolamento social de maneira mais agressiva teve resultados melhores. Quem subestimou o isolamento social teve resultados piores, e as notícias estão aí para todo mundo assistir. Então, nós prorrogamos as medidas de isolamento social, reafirmamos todas essas questões e adotamos algumas medidas também na área de saúde, já algumas coisas a mais. Nós abrimos mais 4 novas unidades básicas, né, de saúde para atender exclusivamente as síndromes gripais, né? Então, eram 2 e durante essa semana foram evoluindo, são 4 que funcionam das 7 da manhã até as 20 horas. Então, as pessoas que tiverem tosse, sintomas gripais, procurem essas unidades básicas. Não vão para qualquer unidade, vão para essas, porque nessas terão atendimentos mais especializados, os médicos, os enfermeiros estarão todos eles com os EPIs para poder atender de forma efetiva, e a pessoa não contamina a outra. Então, é uma maneira muito importante que nós estamos fazendo 6. E queremos até a próxima semana anunciar mais 2 unidades para, quando chegarmos a 20 casos confirmados, termos 8 unidades de saúde funcionando exclusivamente para síndrome gripais, que foi esse o nosso planejamento estratégico, né? Está lá no nosso plano de contingência. Quando chegasse 20 casos confirmados, teríamos 8 unidades básicas de saúde para atender exclusivamente as síndromes gripais. Além disso, eu quero aqui pedir também às pessoas para ligarem para o 156, para entrarem no site, né? Aracaju, tem um ícone de Aracaju para poder a gente, quem quiser já atender, saber, colocar, vai ser atendido pelo telefone e vai ser orientado para que local se dirija ou se fique em casa. Enfim, é muito importante também as pessoas utilizarem o 156 da Prefeitura de Aracaju. Então, nós também adotamos outras medidas de caráter social, não é? Além da medida que nós começamos a tomar ontem, que é a distribuição do kit merenda escolar, nós também estamos fazendo o cadastramento. Então, nós vamos ter 17 unidades dos CRAs da cidade, né? Os Centros de Referência das Assistências Sociais, que vão fazer o cadastramento das pessoas, sejam os desempregados, sejam as pessoas que tiveram seus empregos perdidos recentemente, os ambulantes, os taxistas. Todo esse cadastramento nós estamos fazendo para, quando o governo liberar, né, a Presidência da República, o governo federal liberar os R$600, a gente tem uma base de cadastro a mais correspondente às pessoas que estão precisando, porque também é hora de olharmos para as pessoas que estão sofrendo em virtude do fechamento de empresas. Então, nós estamos preocupados e a nossa assistência social está com um programa muito interessante de cadastramento. Nós já temos mais de 20 mil, quase 20 mil famílias, 20 mil pessoas no cadastro extra, e estamos fazendo novos cadastros. Não precisa correria, não precisa ir rapidamente às unidades, vão ter os horários, as pessoas vão ser bem orientadas. Inclusive, a partir de amanhã, vai estar sendo divulgado o número da assistência social, para que as pessoas possam ligar para saber se o nome já está no cadastro ou não. Prefeito, em relação a essa questão que o senhor colocou, o senhor citou as feiras livres, disse que amanhã haverá uma discussão voltada a isso. Vocês voltarão a discutir a questão das feiras. A princípio, elas teriam sido suspensas para uma readequação. A postura da Prefeitura segue sendo a mesma nesse sentido? O senhor pode antecipar alguma coisa para a gente? Porque a gente tem recebido muitas perguntas nesse sentido. Não, posso antecipar, sim. É até bom a pergunta. A ideia nossa é de voltar às feiras, né, já reestruturadas. O projeto final vai ser apresentado amanhã pela Insurb. Ela passou esse tempo todo fazendo esse estudo para como readequar, e a ideia é que as feiras voltem a partir, nós vamos ver qual é a data, né, mas que elas voltem vendendo apenas gêneros alimentícios. Então, tudo que não for gêneros alimentícios, e diminuir também a quantidade de barracas, né? Inclusive, nós estamos estudando a possibilidade de fazer um disque delivery também. Isso eu estou antecipando aqui, mas é também uma ideia que amanhã será de forma efetiva anunciada para vocês. Nós vamos fazer uma reunião e já vamos aprovar esse projeto e vamos também divulgar a data que as feiras livres voltarão a funcionar na cidade de Aracaju. E o comércio ambulante, prefeito? Qual é a situação? O comércio ambulante continua da mesma maneira que está, porque como o comércio está fechado, nós não temos como manter o comércio ambulante porque não tem fiscalização. Então, as feiras irão voltar porque elas vão ter uma fiscalização muito efetiva, né? Vão ter que respeitar a regra de distanciamento e, caso não respeite, a gente voltará a fechar novamente.
Então, se sentir que tem qualquer problema que está criando alguma dificuldade, nós voltaremos a fechar. É como os mercados estão abertos, né? De 7 até as 13 horas. Mas se vocês forem lá, vocês vão ver. Tem disciplinador na frente, tem uma pessoa, só entra de um por um, respeita, enfim. Lá tem uma disciplina. Os outros mercados também estão abertos. A Prefeitura está aberto o Mercado Central, o Mercado do Augusto Franco, o Mercado do Bairro América também está aberto. Então, e lá nesses locais estão sendo respeitadas as regras. Como os supermercados estão abertos, como as lojas de deliveries estão abertas, como os bancos estão abertos. Mas tudo isso respeitando essa regra de distanciamento social. Então, nas feiras nós vamos estabelecer isso também. E em todas. Agora, com os ambulantes, infelizmente, ainda não vai ser possível liberar, porque o centro está fechado. Então, não tem sentido os comerciantes, os ambulantes voltarem para o centro com o centro fechado. Mais alguma medida, prefeito? Se tiver, fica à vontade para passar aqui para a gente. Nós temos também mais medidas na saúde, né? São medidas importantes que nós hoje colocamos em prática, que é a vacinação. As vacinas foram entregues, né? Tinha faltado, chegaram as vacinas, e nós vamos fazer nova campanha de vacinação. Quero aqui comunicar da minha alegria de já termos 77% dos nossos idosos vacinados. O fato da gente ter antecipado a campanha no sábado e feito a semana passada uma campanha muito intensiva. Aracaju é talvez uma das cidades, se vocês podem ver aí as outras, que tem o maior índice de vacinação de idosos, né? A média das capitais e das cidades é de 40%, 35%. Nós estamos com 77% dos nossos idosos já vacinados. Mas mesmo assim a gente quer chegar aos 100%. Nós queremos fazer um esforço. Por isso é que nós vamos fazer 2 novos modelos de vacinação. O primeiro deles é drive-thru. Então, você que tem carro, a pessoa que pode ir no carro, então, quinta e sexta-feira, não é? Lá no Rio Mar, né? Vou pegar aqui no Rio Mar, 2 e 3, quinta e sexta-feira, das 8 às 13. Então, o Rio Mar vai estar lá funcionando, aberto o estacionamento do Rio Mar, você entra com o seu carro e é vacinado sem sair do carro. Então, agora, veja, só serão vacinados idosos. Não adianta levar crianças, não adianta levar outras pessoas. Só serão vacinadas as pessoas que têm acima de 60 anos. Então, será a vacinação drive-thru, muito importante, é conforto, as pessoas não precisam sair do carro. Nós também vamos fazer vacinação itinerante, em 3 praças. No dia 7 e 8 de abril, naquela Praça Zilda Arnes, que é aqui nos Jardins, ela fica ali por trás daquela agência do Banese, né? Então, aquela praça ali vai ser dia 7 e 8. No dia 14 de abril, a praça de final de linha do Bugio, então vai estar lá também, uma equipe vacinando. E no dia 15 de abril, a praça do 18 do Forte, próximo ao 28º Batalhão de Caçadores, vai estar também vacinação nas praças. Então, com essas medidas que nós estamos adotando, a gente quer chegar a 100% dos idosos. É uma meta ousada, mas nós estamos querendo. E agora um fato nos preocupa, que é apenas 30% dos trabalhadores da saúde foram vacinados. Então, nós estamos também tomando medidas. Nós estamos enviando para os hospitais, né, os grandes hospitais de Aracaju, Primavera, São Lucas, São José, né, as vacinas para que eles tomem lá mesmo, evitando a mobilização, que eles precisem se mobilizar para tomarem a vacina. E um outro fato é que nós vamos também vacinar nos asilos. Então, o Asilo Rio Branco, a Unidade Básica de Saúde Sinhazinha, ela vai vacinar os idosos, né, do Asilo Rio Branco. Inclusive, hoje, no Asilo Rio Branco, nós fizemos a desinfecção, né? As equipes da Insub fizeram aquele trabalho de desinfecção lá no Asilo Rio Branco. Então, são medidas como essa que nós estamos tomando, e eu quero, ao final, mais uma vez, fazer um apelo que a gente fique em casa, evite sair, só saia para fazer aquilo necessário, né? Quem é trabalhador essencial, que está trabalhando, tenha cuidado, tem que trabalhar, porque as pessoas têm que, quem é trabalhador essencial tem que trabalhar, mas evite aglomeração, volte para casa, ao voltar, tome as medidas, lave as mãos, né, com sabão e água, adote a distância. E as pessoas que estão que o comércio está fechado, as pessoas que são atingidas pelas medidas de contingenciamento, fiquem em casa, né? Aproveite esse momento para trabalhar home office, para curtir a família. É um sacrifício, eu sei disso, não é fácil, sei que não é fácil, mas é a única maneira, meus irmãos, minhas irmãs, da gente evitar que essa pandemia, que essa endemia possa atingir brutalmente a nossa cidade e que muita gente tenha ao mesmo tempo e não vai ter assistência da saúde.
Esse é o nosso grande desafio. Quanto mais contingentes, quanto mais distância social tiver, melhor para todos nós. Prefeito, em relação à construção civil, para a gente encerrar, como é que está a situação? As obras estão liberadas, paralisadas? Como é que funciona? Olha, tem obras que estão paralisadas, tem obras que estão liberadas, né? As obras que têm muita gente juntas têm tomado medidas de distanciamento. As obras que podem ter distanciamento estão funcionando. Por exemplo, as obras de pavimentação dos corredores da cidade, elas estão funcionando, né? Então, e tem outras obras que estão paradas. E tem outras obras que os próprios empreendedores resolveram fechar suas obras em virtude das dificuldades que tinham de adotar as medidas de isolamento social. Ok, prefeito, muito obrigado. Ricardo, volto com você. Obrigado, Lucas Moura. Obrigado ao prefeito Edivaldo Nogueira. A reportagem completa você vai acompanhar à noite no Jornal do Estado. Agora, 12 horas.